A nossa videoaula de hoje é sobre prevenção da demência. Todos os dias eu atendo um paciente com uma demência, seja por doença de Alzheimer ou qualquer outra causa, e esse paciente vem com um familiar. E esse familiar sempre me pergunta sobre o que ele pode fazer para se prevenir e não vir a ter no futuro um quadro semelhante. A gente sabe que o fator de risco principal para o desenvolvimento de uma demência ou da própria doença de Alzheimer é o envelhecimento. E em relação ao envelhecimento, a gente não tem como abordar, adiar. É uma coisa que naturalmente vai acontecer e a gente de fato quer que aconteça. A outra condição, fator de risco para o desenvolvimento é genética. E isso a gente também não consegue modificar. Mas, mesmo assim, existe 40% de fatores de riscos modificáveis que a gente pode, ao longo da vida, diminuir a chance de desenvolver uma demência no futuro, na senilidade. E a gente vai começar falando aqui daquilo que a gente faz lá no início da nossa vida, enquanto a gente é criança, que é educação e escolaridade. Se a gente consegue ter um nível maior de escolaridade, ou seja, de informação, de educação, a gente consegue uma redução de até 7% no risco de desenvolvimento de uma demência na idade de idosos. E isso é justamente porque a gente cria o que a gente chama de reserva cognitiva. É aquele cérebro que, em outras palavras, formou aí muita conexão. Então, essas conexões ao longo do tempo, quando forem sendo perdidas, elas vão, entre aspas, fazer menos falta do que aquele cérebro que criou poucas conexões. Agora, quando a gente já chega aí numa idade mais avançada, pensando numa idade adulta, um fator de risco muito importante, que ele é muito comum, muito prevalente na população, é perda auditiva. A gente tem que sempre buscar correção de perda auditiva, seja por uso de prótese, aparelho auditivo. A gente tem que corrigir, porque isso corresponde a até 8% de risco de desenvolvimento de uma demência no futuro. Outras coisas, como, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, podem contar também aí com até 3% de risco modificável. Claro, a gente tem que evitar aí, de qualquer forma, acidentes, né? Agora, doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, elas têm que ser bem tratadas, porque isso também é fator de risco modificável. Consumo de álcool, reduzir ao mínimo possível, se possível nem sequer consumir. Tabagismo, cessar. Tabagismo corresponde a 5% dos fatores de risco modificáveis. Isolamento social é uma coisa que a gente também já entende que aumenta a chance de desenvolvimento de demência no futuro. Então a gente precisa ter vida social, contatos sociais. Isso é protetor, ter bastante atividade física. O sedentarismo, a inatividade física, ela conta com até 2% desses 40% de fatores de risco modificáveis. Além disso, existe aí poluição do ar, né? Ambientes urbanos com muita poluição e depressão, que contém até 4% desses fatores de risco modificáveis. A gente quer o diagnóstico mais rápido e o melhor tratamento para quadros de depressão. E, se possível, a gente quer também prevenir a ocorrência desses quadros de depressão. Então, observe que eu falei aqui muitas coisas que são aquilo que a gente fala dicas de qualidade de vida. A gente precisa se atentar para isso ao longo de toda a vida, pensando que é uma estratégia de ter um bom envelhecimento e uma senilidade com qualidade de vida. Agora, você pode estar ainda se perguntando se existe alguma coisa do ponto de vista medicamentoso. Isso eu posso te dizer que não existe. A gente não tem hoje aprovado nenhuma grande medicação que seja capaz de prevenir esse tipo de problema no futuro. Dieta, a gente sim sabe que existem
a dieta mediterrânea, né, a mais comentada, existem padrões alimentares que eles favorecem saúde cardiovascular e também saúde neurológica. A dieta mediterrânea, ela é muito interessante para esse ponto. E você que acompanha aqui o nosso trabalho, vai ter material falando especificamente sobre essa dieta mediterrânea.